Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Infomania Entrevista. Hoje, o assunto é comércio e relações internacionais, assuntos que nós vamos discutir com o embaixador Roberto Azevedo. Ele foi diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, entre 2013 e 2020 e atualmente é presidente global de operações da Ambipar. Muito bem-vindo, embaixador. Eu que agradeço o convite, muito contente de estar com você, Mariana, e com os que nos assistem. Perfeito. Vamos lá então. Como é que o senhor lê as diversas medidas de viés mais nacionalistas que têm sido implementadas pelo presidente Donald Trump nos Estados Unidos até aqui, né? Desde saída de Acordo de Paris, fim de financiamento a algumas agências com atuação internacional, um cerco, né, aos imigrantes, à imigração de modo geral e, claro, ao chamado tarifaço, né, que a gente tem acompanhado nas últimas semanas. Eu acho que não dá para a gente pensar no governo Trump, no presidente Trump, nessa narrativa, nesse movimento político, né, sem ter a percepção de que esse não é um movimento exclusivo dos Estados Unidos, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro. O próprio Brasil experimenta correntes políticas que são muito próximas do que está acontecendo nos Estados Unidos, mas não só no Brasil, na Europa também, vários países com esse tipo de mentalidade, de cultura política mais de direita, pelo menos é o rótulo que estão dando para isso tudo. E isso tem a ver com mudanças estruturais nas economias e sociedades dos países, sobretudo dos países desenvolvidos, com a revolução digital, com a classe média que ficou achatada, deslocada do centro da economia, de uma certa forma, com salários mais baixos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os empregos de manufatura, propriamente ditos, foram embora, né? Foram deslocados para a Ásia, foram deslocados para os países emergentes. Os Estados Unidos estão se transformando num país de serviços, né? O que é natural para uma economia avançada como a deles. Agora, isso tudo tem impacto social, econômico, estrutural, laboral. E eu acho que é isso tudo que está por trás, eu acho, desses movimentos. Associado a esse movimento interno, tem a percepção de que a ordem internacional não favorece mais os Estados Unidos, que o mundo está tirando vantagem dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, meio que se arrogou o papel de ser o polícia do mundo, ou o motor, né, do mundo econômico, e o presidente Trump, essa visão política, é de que isto não deve trazer para os Estados Unidos um ônus desproporcional, um custo desproporcional. E aí vai tudo, a OTAN, as tensões dentro da OTAN, pedindo que os europeus arcam com os custos de defesa militar, propriamente dita, a saída do Acordo de Paris, e por aí essa desconfiança do sistema multilateral de uma maneira geral, que ele acha que já não serve aos interesses americanos. E agora chegou de maneira mais efetiva a toda a parte de comércio internacional. Ele já vinha tratando disso de uma certa forma desde o primeiro mandato, né? Eu acho que a movimentação no sentido de usar as tarifas para obter concessões e objetivos, isso se acentuou no segundo mandato, até porque tem várias situações em que as tarifas estão sendo usadas não para atingir objetivos econômicos, por exemplo, de reindustrialização dos Estados Unidos, mas para conseguir metas que controlam imigração, tráfico de drogas, até a expansão, né, geopolítica dos Estados Unidos. Então, é uma versão ampliada e robusta do que ele já vinha fazendo no primeiro mandato. E a grande dúvida, né, é o que acontece com a gente do lado de cá, né, do hemisfério sul, em termos de aplicação dessas tarifas, né. Hoje, os Estados Unidos são superavitários, né, em relação ao Brasil nessa relação comercial, né, ou seja, eles vendem mais para a gente do que compram, né, da gente. Quanto que isso protege, blinda, entre aspas aqui,
o Brasil nessa movimentação toda de política de tarifas, e quanto que isso também molda a nossa possibilidade de resposta? Poderia, né, ajudar, eu diria até deveria ajudar, mas na prática eu acho que isso não vai ter um peso muito grande. Porque sempre que nós ouvimos o presidente Trump falar sobre o Brasil especificamente nesse contexto, em nenhum momento ele falou, olha, mas é um país com quem nós temos um saldo comercial. Ele nunca falou isso, né? Pelo contrário, o que ele fala é um país que trata mal o exportador americano, tem tarifas muito mais altas do que as que nós aplicamos para os produtos brasileiros, não há reciprocidade tarifária e precisamos corrigir esse tipo de coisa. Então, eu acho que, ainda que pudesse ser usado e provavelmente será usado pelo negociador brasileiro nas conversas com os norte-americanos, ele vai dizer, olha, vocês têm um superávit comercial com o Brasil, vocês não devem tratar a gente como vocês tratam outros que são claramente superavitários com vocês. Eu usaria esse argumento ad nauseam, mas eu não sei se o outro lado estará disposto a ouvir, né? Mas faz parte, eu acho, do quadro de conversações. Embaixador, o governo americano divulgou recentemente uma lista de barreiras dos diferentes países, né, aos produtos americanos, e o Brasil recebeu nessa lista, né, uma série de críticas. Foram mencionadas lá barreiras ao etanol americano, ao setor audiovisual, ao sistema de compras governamentais muito restritivo ao produto americano, entre outras críticas. Já o Brasil, por sua vez, argumenta que a tarifa efetiva média sobre os produtos dos Estados Unidos aqui no Brasil é de menos de 3%, né? Então fica esse cabo de guerra. Esses apontamentos que foram feitos pelos americanos em relação ao Brasil, eles fazem de fato sentido? Eu estava até olhando para o lado aqui, porque eu estava com esse papel aqui do meu lado há pouco tempo atrás. Aqui. Eu estava olhando, desde ontem eu dei uma olhada, e não vi ali nenhuma surpresa, francamente. Você sabe que os países fazem isso, né? Eu mesmo, como diplomata, que fui durante, né, tanto tempo, nas embaixadas, nos lugares onde eu servi, nós fazíamos um levantamento das barreiras comerciais, era uma parte até quase que da rotina da embaixada. E eu tenho certeza absoluta, né, de que os americanos fazem a mesma coisa. Eles têm lá o que a gente chama no Brasil um maço, né? Um maço sobre cada país, e aquele maço diz exatamente quais são as prioridades, quais são as barreiras, o que e aquilo você vai, ano a ano, você vai atualizando. Apareceu uma nova, aí você vai lá e acrescenta. Essa aqui sumiu, aí você vai lá e tira. Você faz atualizações. Eu não vi nenhuma surpresa nesse papel, não tinha nada ali que já não tivesse sido objeto de reclamações, fosse do governo americano, fosse do setor privado, câmaras de comércio, não vi nenhuma novidade ali, não. Então, faz sentido, faz, mas também, de novo, não acho que o que tem ali esteja necessariamente ligado à reclamação de tarifas. Porque o papel, se eu não estou enganado, eu acho que a primeira página, são as 3 páginas, a primeira página fala de tarifas e coisas assim, mas em seguida já pula para barreiras técnicas, não tarifárias, compras governamentais, propriedade intelectual e por aí vai. Tem um monte de coisa que não tem nada a ver com tarifa. Se o presidente Trump vai levar essas outras coisas em consideração ou não, eu não sei. Saberemos em breve. Na sua visão, embaixador, os efeitos do tarifaço para o Brasil, eles vão se dar efetivamente pela via comercial, ou talvez a gente sinta efeitos mais amplos pela via financeira, né? Já que existe uma expectativa de inflação maior nos Estados Unidos, de juros mais altos nos Estados Unidos. Por outro lado, também uma expectativa de que, com todo esse cenário, alguns países despejem, né, mais mercadorias no comércio global pela falta do escoamento ali para os Estados Unidos, como é o caso da China, né? Então a gente tem vários aspectos aqui numa balança. O que na sua visão deve ser o efeito mais forte aqui para a nossa economia? Mariana, dependendo da forma como os outros países reajam com retaliações e eventualmente
os próprios americanos, o presidente Trump adotando contra-retaliações, dobrando a aposta, subindo ainda mais. Dependendo de como tudo isso evoluir, nós podemos ter uma situação em que os impactos virão de todo lado, né? Do lado financeiro, do lado comercial, propriamente dito. Comercial é meio óbvio, né, que vai acontecer, mas inflação vai subir, a economia mundial pode desacelerar, você pode ter um reordenamento dos fluxos de comércio globais, as cadeias de suprimento podem mudar, e nesse contexto vai ter impacto de todo jeito, de todo lado. Eu diria que a maior parte dos impactos será negativa, né? Custos vão subir, inflação e tudo mais, nada disso é bom. Haverá oportunidades pontuais aí dentro, né? Por exemplo, fala-se muito no Brasil, tenho lido com grande frequência, a oportunidade para o setor agropecuário brasileiro, porque a China, por exemplo, pode deixar de comprar produtos americanos, e como a China, outros, eventualmente, como retaliação, podem parar de comprar produtos commodities americanas. E o Brasil é um grande produtor de commodities, então poderia participar ou ocupar, ampliar a sua fatia de mercado nesse setor especificamente. Não sei, mas eu acho que as oportunidades, num quadro tão dramático como esse maior que pode acontecer, essas oportunidades elas não vão compensar as perdas e os danos que virão se manifestar de outras formas. Pois é, a propósito disso que o senhor levantou agora, hoje mesmo o Wall Street Journal publicou uma reportagem e essa reportagem destacava o Brasil como um potencial ganhador, né, desse contexto todo, né? O senhor está apontando aqui que sim, pode ser que haja oportunidades para serem exploradas, mas essa visão de o Brasil como um ganhador talvez seja um pouco otimista demais nesse momento? Eu acho que o Brasil e todos os outros países vão tentar encontrar o que tiver de positivo nesse cenário e vão procurar abocanhar, vamos dizer assim, as oportunidades que se apresentarem de forma positiva. Até porque nós estaremos provavelmente com uma tremenda escassez de boas notícias. Então, numa situação desse tipo, essas coisas que vão aparecer e que têm um sinal positivo na frente do número sempre precisam ser aproveitadas e maximizadas. Então, eu acho que é natural que o país queira fazer isso, é natural que os setores econômicos brasileiros estejam atentos para essas oportunidades e que ativamente busquem essas oportunidades para concretizá-las, né, da melhor maneira possível. Mas, de novo, eu acho que o ideal era não ter essa turbulência toda que virá pela frente, porque o saldo no global será negativo, não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Embaixador, essas ameaças que vinham sendo feitas, né, de estabelecimento de novas tarifas pelo governo Trump, acabaram levando a acelerar a tramitação de um projeto de lei que estabelece, aqui no Brasil, né, que estabelece reciprocidade de regras ambientais e comerciais nas relações entre o país e outros países, né. Aqui também tem sido chamado de PL da reciprocidade, surgiu inicialmente com um viés bastante voltado para o agronegócio e está se expandindo e passou por algumas aprovações agora nos últimos dias. Na sua visão, é esse tipo de reação que o Brasil de fato deveria ter, de buscar estabelecer a reciprocidade, digamos assim, né? É uma resposta suficiente na sua visão? Eu acho que o PL, propriamente dito, né, ele especificamente, ele não prejulga a reação que o governo brasileiro deve ou não deve ter. Num primeiro momento, até eu me lembro que a primeiríssima versão desse projeto, ele veio em reação a medidas que os europeus estavam tomando na área climática, que iam exigir custos ao Brasil na área de desflorestamento, na área de rastreabilidade, por aí vai. Quer dizer, a primeira versão procurava se dirigir a isso. O presidente Trump apareceu, né, entrou no mapa com todas essas medidas, essas
turbulências que ele está introduzindo, e aí o pessoal, imagino eu, tenha pensado, olha, já que nós temos isso aqui em trâmite, por que nós já não adaptamos para uma situação mais ampla? Porque o primeiro projeto falava quase que muito especificamente da questão europeia. E aí resolveu-se ampliar o projeto de lei. Os americanos, o presidente Trump, por exemplo, que todo país precisa disso, você pode até querer fazer certas coisas, mas se você não tem um instrumento jurídico e legal que permita que você faça, você fica com as mãos atadas. Não pela falta do desejo ou do empenho político, mas pela falta do instrumento jurídico que te permita atuar. O presidente Trump, quando adota essas medidas, ele invoca dispositivos jurídicos de segurança nacional, de períodos de exceção, até de guerra, né? Enfim, você pode até questionar a legalidade do que ele, e muito disso está sendo questionado nas cortes americanas. Mas essa instrumentalização jurídica precisa existir. Eu acho que o PL faz isso, ele dá ao governo brasileiro a possibilidade de fazer retaliação se o governo julgar que este é o caminho que deve ser seguido. Então, não se prejulga nada. E o PL é uma coisa engraçada até, porque ele prevê a possibilidade de retaliação cruzada, que na área comercial, no jargão comercial, isso quer dizer o seguinte: os Estados Unidos estão adotando medidas que se relacionam com a importação de bens, né, de produtos, basicamente. Mas a minha retaliação não precisa ser com bens apenas. Eu posso retaliar em serviços, eu posso retaliar em direitos de propriedade intelectual, quebra de patentes e por aí vai. Então você amplia o escopo das possibilidades de resposta para o governo brasileiro. Se isso vai ser bom ou não, veremos, mas o Brasil terá, pelo menos, os instrumentos que permitam atuar nessa direção. E além desse instrumento, né, de que outras formas, embaixador, o senhor acredita que o Brasil pode responder, reagir ou se adaptar, digamos assim, né, a essas novas medidas? Olha, até por uma questão de... eu acho que filosofia de vida e de carreira, em situações desse tipo, a primeira coisa que eu tendo a fazer, e que eu imagino que o governo deva fazer, é avaliar o impacto, né? Primeira coisa é ver qual é o impacto disso tudo sobre o meu país, né? Sobre os meus interesses. A partir dessa avaliação, a segunda coisa que eu vou fazer é olhar ao redor também. Eu não sou o único. Tem muita gente que está sendo afetada aqui. Como é que os outros estão se comportando, né? Como é que o mundo está reagindo a essa nova realidade? E à luz disso tudo, desse vamos dizer assim, desse diagnóstico, né? Do impacto sobre mim, sobre o mundo e como que o sistema está respondendo, aí eu vou pensar nos meus objetivos. O que eu quero a partir daqui? Eu imagino que o Brasil queira minimizar esse impacto. Ele não vai querer aumentar ou polemizar, porque isso é possível, né? Você pode ter países que querem polemizar, que querem acirrar por uma questão que pode ser geopolítica, pode ser política interna, pode ser política externa, pode ser por que motivo seja. Nesse caso específico, o Brasil vai ter que decidir o que ele quer, né? Qual é o objetivo. E a partir desses objetivos traçados, aí você vai determinar qual é o curso de ação. Qual é a melhor maneira? Vou sozinho? Vou fazer alianças? Se eu for fazer alianças, com quem que eu vou fazer? Essa aliança é boa para mim? Vai me expor mais ainda? Ou vai diminuir a pressão sobre mim? Vai aumentar a minha alavancagem negociadora? Ou vai criar um atrito ainda mais pesado, pior? Tudo isso tem que ser sopesado de uma maneira bem cuidadosa. Eu tenho certeza que os negociadores brasileiros, o governo, farão isso. Perfeito. E como que ficam, né, diante dos fatos aí que a gente vem assistindo, como que ficam, por exemplo, iniciativas como o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, né, dentro desse novo cenário agora, um cenário mais restritivo com a América do Norte, ali, com os Estados Unidos? Olha, a rigor, o timing é ótimo, né? Porque neste momento, mais especificamente, tudo que
eu acho que uma estratégia abrangente, bem pensada, para o Brasil deveria contemplar a diversificação. Diversificar mercados, diversificar oportunidades, procurar novos parceiros, procurar canais de comércio que, que reduzam a dependência do país de um mercado, de uma geografia, de um produto, coisas assim. A diversificação é a regra do jogo hoje, não só para o Brasil, acho que para todo mundo, né? Parcerias antigas estão sendo questionadas. Eu acho que o Brasil aprofundar relações com a Europa é um bom momento, é saudável. Imagino que a Europa pense da mesma forma, tá? E acho que não deveria parar por aí. Acho que deveríamos buscar uma aproximação comercial, econômica, com outros blocos, com outros países, com outros mercados, com mais determinação do que no passado. Recentemente, o presidente Lula teve, inclusive, no Japão, né, em que esses temas também foram abordados, né? Foram, e ele mencionou a possibilidade, inclusive, de uma negociação, acho que de áreas de livre comércio, alguma coisa do tipo, e se é isso mesmo, não sei, mas se é isso mesmo, eu acho que é um bom movimento. Eu acho que o Brasil deveria estar explorando isso com os principais parceiros comerciais, né? Embaixador, o senhor dirigiu a OMC durante vários anos. Como que o senhor enxerga a atuação da organização nesse novo momento, né, de tendência ao protecionismo, considerando também os desafios que os próprios Estados Unidos estabelecem, né, para o funcionamento da OMC, Corte de Apelação e tudo mais? Como que o senhor enxerga que a organização se posiciona nesse momento? Olha, por curioso que possa parecer, é justamente nesses momentos que a organização, fragilizada que ela esteja, ganha relevância. E as pessoas começam a dar valor, sabe? Tem muito país que na OMC não queria negociar nada, estava dificultando as negociações, porque achava que o sistema não era bom, porque poderia ser melhor. Hoje daria graças a Deus de ter o sistema funcionando, tá? Então ele o valor do sistema começa a ser percebido cada vez mais, sobretudo pelos que não estão do lado dos Estados Unidos, que questionam a ordem internacional econômica comercial. Então, um sistema multilateral baseado em regras, né, regras claras, que são interpretadas de maneira diferente pelos membros. Isso é normal, é natural, mas que tem regras bem estabelecidas, negociadas ao longo de 80 anos, né? Porque o GATT vem de 1947, depois ele foi substituído pela OMC em 95, mas que herdou as regras todas. As regras são as mesmas, elas só foram aprimoradas, ampliadas, aprofundadas. Então, esse sistema ele é uma âncora, né? Até para as conversas. Os outros países que estão se falando entre eles próprios, eles usam esse sistema como uma âncora para as relações entre eles, né? Porque o ideal, numa situação como essa, seria evitar a lei da selva, né? Em que não tem regra, é a lei do mais forte, cada um faz o que quer, não sei o quê, parará. Eu acho que o sistema ele pode ser um esteio para evitar que o mundo inteiro termine ali. Então, eu acho que o sistema ele ganha ainda mais força hoje. Agora, como que ele vai ser parte desse processo todo, né? Viabilizando conversa entre os membros, entre os outros países, tentando encontrar soluções, ou até a minha esperança seria que uma coisa desse tipo levasse até uma reformulação do sistema. Quem sabe com os próprios Estados Unidos dentro, né? Dizendo, olha, tá vendo? Do jeito que estava não funcionava. Vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa mais atual, né? As regras da OMC foram negociadas nos anos 80, não existia internet quando aquelas regras foram colocadas em vigor. Então, o mundo mudou muito. Claramente, o sistema precisa ser atualizado e modernizado. Quem sabe essa é uma maneira dolorosa de fazer com que essa atualização aconteça. Mas o senhor enxerga que há recuos, há uma marcha ré no processo de globalização que se estabeleceu nessas últimas décadas? Acho que você teve um pico de globalização
no começo do século XXI, né? Que foi quando a China despontou como a fábrica do mundo, foi crescendo a taxas realmente extraordinárias, um crescimento de comércio internacional muito forte, com o que a gente chama de outsourcing, né? Quer dizer, as cadeias de produção e de valor muito integradas. Isso foi, eu diria, o pico da globalização nesse sentido, no sentido de integração de cadeias de valor. De lá para cá, nós começamos a ver uma tendência maior para a autossustentabilidade, né? No sentido da autossuficiência, dos países acharem que eles não podem depender tanto. Isso se agravou muito durante a pandemia, né? Que, de repente, países se deram conta de que eles não tinham nem dentro do território nacional a capacidade de produzir produtos que eram essenciais para salvar vidas, né? No seu território. Isso gerou um certo desconforto político, inclusive ideológico, né? No sentido de que, poxa, a gente não pode depender do mundo assim, né? Precisamos ter coisas básicas aqui dentro. Essa noção de autossuficiência, de trazer a industrialização para o seu, trazer os empregos para dentro, tudo isso foi se somando, uma coisa foi somando a outra. E a percepção que eu tenho é que isso é enxergado com frequência como sendo um retrocesso na globalização. Eu não vejo assim. Eu acho que a globalização ela é irreversível. Ela é irreversível. Eu acho que a integração das cadeias de valor ela é irreversível. Acho que com a facilidade de comunicação, de interação, de logística que nós temos hoje, para conectar os países, as economias, é impossível você desglobalizar, francamente. Agora, nós teremos uma globalização diferente, com outras regras, com outras noções, com outras lógicas de integração comercial. O próprio espaço digital está se organizando, né? A gente não sabe como é que vai ficar tudo isso. Então, é uma evolução que ainda está com muitos pontos de interrogação, mas claramente eu penso muito mais numa globalização diferente, talvez alguns falam até de reglobalização, né? Mais do que uma desglobalização. E se esse processo do início do século XXI esteve muito calcado em toda a parte de outsourcing e de cadeias produtivas, esse novo processo de globalização, na sua visão, vai estar centrado no quê? A tentativa do presidente Trump é de colocar em xeque a ordem internacional que existe hoje. É difícil dizer exatamente qual é o fim da jornada, porque vai depender muito também de como o próprio setor privado, como que os atores econômicos vão reagir a isso tudo. Num primeiro momento, o que nós estamos vendo é um mercado de capital quase que em pânico, né? Com as bolsas de valores caindo, uma fuga para os chamados safe havens, né? O ouro, o papéis de renda fixa, letras do tesouro, coisas desse tipo. Porque a incerteza é muito grande. Eu não estou convencido de que nós estamos já com o curso definido e que nós vamos chegar numa nova realidade onde as cadeias de produção serão internalizadas, virão para dentro do país, que esse plano de reindustrialização do presidente Trump ele vai acontecer. Eu acho que tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Acho que muito do que se imagina ser possível não será possível, ou não será conveniente de uma certa forma, ou não será viável economicamente de uma certa forma. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para passar, tem muita água para a gente dizer agora. Nós saímos de um período de outsourcing, de integração absoluta, e vamos para um outro modelo, um modelo de autossuficiência, um modelo de nacionalização dos métodos produtivos. Eu iria com calma. Acho que é muito cedo para a gente dizer que este é um novo modelo. Vamos ver. Como eu disse, tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda.
Perfeito, embaixador Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, muitíssimo obrigada pela entrevista, pelo seu tempo e pelas informações. Sou eu quem agradece e espero revê-los em breve.